microfone, se quiserem escrever ou falar, esse é o momento. E aí, ninguém? Quando a gente fala de humanismo, recapitulando o que a gente viu, antropocentrismo de Vicente, Levi falou. O que mais que a gente pode resgatar? Oxi, fez a mesma sala. Sim, eles deixam um pouco a igreja de lado, então o pensamento muda, a gente tem uma crise no sistema econômico, que era o feudalismo, e aí isso começa a abalar os pilares da sociedade, principalmente os pilares da igreja, tá bom? Um contexto histórico, né? Um fato importante do século XVI, que eu acabei esquecendo de comentar, mas que também faz parte da aula de hoje, é a Reforma Protestante, tá? Que ela acontece no século XVI. Alguém sabe me dizer por que essa reforma é importante? O que acontece nela de diferente? O que ela reflete na sociedade? Quem aí já viu? Não sei se nas aulas de história vocês já chegaram nessa parte, mas a reforma protestante, o que ela significa na sociedade? Foi meio que fez o povo parar de prestar atenção só na igreja e, tipo assim, cara, olha, vamos atrás da ciência, pelo amor de Deus. E também, eu acho que é a partir disso que começou o povo ir atrás de outras religiões também, não só ficar naquela, sabe, naquela igreja. Então, eu acho que isso também influenciou, mas posso dar errado. Sim, o que acontece? Como a igreja entra em crise, a gente tem como principal reflexo disso, né, a divisão dela mesma. Então, a reforma protestante é uma divisão que acontece dentro da própria igreja, né? E isso tem os seus reflexos até hoje. Então, se a gente tem a separação do catolicismo e do protestantismo, né, das igrejas evangélicas, isso se deve à reforma protestante. Então, reparem, a gente ainda está falando de um âmbito teocêntrico, né, de um âmbito cristão, mas a gente tem essa divisão, né? Então, até hoje, até mesmo dentro das igrejas protestantes, a gente tem diferentes visões, tá bom? Então, isso reflete um pouco o que a sociedade estava vivendo nesse período. Então, o começo do século XV e aí no século XVI que vem o boom de informações e de acontecimentos, tá? Então, lembrem-se, quando a gente está falando de humanismo, a gente está falando de um período de transição, uma fase de transição. Então, a gente vai ter alguns elementos novos, como o antropocentrismo, que começa a se destacar, essa transformação no pensamento do homem, de querer buscar mais, né, de tentar sair da sua zona de conforto e descobrir alguma coisa nova. Ao mesmo tempo que a gente vai ter alguns resquícios, né, em um pensamento ainda da Idade Média, tá? Então, sempre que a gente fala desses movimentos, a gente não está falando de uma coisa totalmente acabada. Na verdade, sempre vai ter um pouco dessa transição, um pouco do novo e um pouco da ordem velha. Tudo bem até aí? Hoje a gente segue falando de um tema, de um movimento importantíssimo, principalmente quando a gente olha para a literatura portuguesa e para a história de Portugal, tá bom? E esse movimento que a gente vai ver é o classicismo. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, só um minutinho. Aqui. Quem aqui já estudou o classicismo, sabe me dizer do que a gente vai estar falando? Alguma ideia do que seja o classicismo? Agora eu vou pedir para vocês, quem for falar, para desmutar o microfone, porque eu não vou conseguir acompanhar as mensagens no chat, tá bom? E aí, classicismo? O que a gente pode dizer? Pensando no. A começar pelo próprio nome, assim, dessa escola.
Ninguém? Bom. Do classicismo eu só consigo lembrar dos Lusíadas. Sim, tem a ver. Quando a gente fala de classicismo, automaticamente a gente precisa lembrar de Camões, tá? Quando a gente fala de classicismo em Portugal. E aí, uma coisa importante, né? O classicismo, ele acontece dentro de um período, dentro de um movimento cultural e científico muito importante, que é o Renascimento ou Renascença, tá? Então, o classicismo, ele acontece dentro desse período. Então, a gente não pode chamar o classicismo de Renascimento, apesar dele fazer parte disso, tá? E aqui eu coloquei alguns tópicos para a gente se situar. O que foi esse renascimento ou essa renascença no século XVI, tudo bem? Então, lembrando, a gente tem, então, o início disso lá no humanismo, lá na nossa aula passada, tá? Foi no humanismo que começou, então, a fomentar essas ideias que vão se concretizar agora no classicismo, no Renascimento. Outra coisa, no humanismo, a gente tem algo muito importante, principalmente para a galera de humanas, mas também para todas as áreas, para as ciências todas, porque esse resgate do racionalismo, essa cultura da ciência, de tentar explicar as coisas através da ciência, isso é muito importante. A gente vai ter no século XVI os chamados humanistas. E esses humanistas, para um cara ser chamado de humanista, ele não tinha que saber só de história, geografia e filosofia. Ele tinha que manjar de história, geografia, filosofia, matemática, física, química. Então, um humanista era uma pessoa que tinha total acesso e competência em todas essas disciplinas, tá bom? O humanismo que começa a fomentar o estudo e a ciência. E tudo isso se concretiza, então, aqui nesse chamado Renascimento ou Renascença, tá? Que começa principalmente na Itália. E aí a gente vai remeter ao Da Vinci, né? Vocês já devem ter visto um pouco disso. Então, a gente está num período de transformação totalmente, um período de grandes descobrimentos, grandes invenções. Aqui eu coloquei alguns nomes, então, Copérnico, Galileu, Da Vinci, Michelangelo e tantos outros nomes fazem parte desse período, tá bom? O racionalismo, então, essa busca em tentar encontrar um equilíbrio entre a lógica e o sentimento. Então, eles não deixam o sentimento totalmente de fora, por isso a gente tem a arte, né, muito forte, mas essa arte, esse sentimento, ele vai ser sempre baseado num olhar lógico, tentar explicar as coisas pela lógica e de uma maneira mais racional, tudo bem? Outra coisa importante aí, esse último tópico que aparece, que é o resgate do conceito de mimesis. Então, a aula de hoje, a gente vai voltar muito para a nossa primeira aula, quando eu expliquei o que era literatura, antiguidade clássica, tá bom? Então, ele vai retomar muito o conceito de mimesis, ou seja, de imitação. Lembra que eu falei que tinha o Homero, que escreveu a Odisseia, a Ilíada, e aí em Roma a gente encontra o Virgílio, que escreveu a Eneida, que nada mais é que uma cópia da Odisseia, mas que estava tudo bem naquele período. Esse é o conceito de imitação, tá bom? Então, os autores, eles vão buscar mesmo inspiração nos clássicos lá da Antiguidade Clássica, lá de Grécia e Roma, tá bom? Então, por isso que a gente já tem no próprio nome, classicismo, o quê? Remete aos clássicos, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Sim. Bom, seguindo. Deixa eu voltar aqui para minha página. Vou falar um pouco do contexto histórico, então, tá? A gente está falando do século XVI. O classicismo não foi um período tão longo assim, como se a gente pensar em outros movimentos, por exemplo, como o trovadorismo, que durou muitos séculos. Ele durou alguns anos, né? Mais ou menos foi de 1527 a 1580. Isso em Portugal, tá? Por quê? O classicismo, ele está muito relacionado, se a gente pensar no contexto português, a um autor específico, que é o Camões.
Então, Camões ele morre em 1580. E depois que o Camões morre, o movimento vai caindo assim, tá? Então, nesse período, a gente está falando da chamada Idade Moderna, então a gente não está mais na Idade Média, a gente está na chamada Idade Moderna. Com isso, a gente vai ter muito forte a expansão marítima, ou seja, as grandes navegações. Então, é aqui nesse momento que começam essas expedições para as Índias, e aí eles vão chegar na América, vai começar a colonização. É nesse período, tá? Então, reparem, isso é bem importante. Enquanto em Portugal a gente está vivendo esse contexto do classicismo, se a gente vier para o Brasil, a gente vai estar tendo esse período pré-colonial e colonial, tá bom? A gente está falando, então, do renascimento cultural e científico, que eu acabei de comentar, a reforma protestante, né, como esse marco histórico também, assim como a invenção da imprensa, que eu já comentei na aula passada, metalismo, colonialismo, mercantilismo, tudo isso são consequências, então, dessa expansão marítima, tá? É importante vocês anotarem que, nesse período, Portugal estava no auge. É os anos de glória de Portugal. Ele estava no auge como potência econômica, cultural, literária. Então, foi o período mais rico de Portugal, tá? Claro, com o ouro do Brasil fica um pouquinho mais fácil ser essa potência. Mas depois desse período, a gente começa a ver Portugal meio que fazendo assim, meio que caindo, tá? Então, Portugal, no classicismo, ele tá no auge, ele é o tal, tudo bem? Perguntas até aí? Podemos seguir? Uhum. Bom, o classicismo, então, né? Comentei do Renascimento, comentei do contexto histórico. Falar do classicismo em si. Então, ele é o auge do Renascimento em Portugal. Os valores antropocêntricos são muito fortes. A gente vai ter, então, racionalismo e busca de valores absolutos e universais. Então, sempre tentar explicar as coisas através da razão, da ciência. Valorização da cultura clássica e da mitologia pagã. Então, tudo que eu comentei na nossa primeira aula sobre a antiguidade clássica, tudo aquilo vai ser retomado no classicismo, tá? Essa é a ideia. Eles se inspiravam muito nos clássicos e na mitologia pagã, na mitologia grega. Então, a gente vai ter uma mescla em algumas obras, vão aparecer figuras mitológicas, mesmo não fazendo parte do contexto português, mas meio que tem uma adaptação, assim, tá? Valorização, então a gente vai ter a valorização dessas influências também, então essas obras muito citadas, como eu já tinha comentado, a Ilíada, a Eneida, a Odisseia, então todos esses clássicos lá de Grécia e Roma, eles começam a vir à tona, eles começam a servir de influência e de imitação para esses autores, tá? Professora, essas classes literárias, elas tinham lugares específicos para acontecer ou elas podiam acontecer no mundo todo, como o trovadorismo, que durou vários séculos, ele aconteceu no mundo todo ou ele aconteceu só em uma parte específica, igual o classicismo, que só aconteceu mais na Europa? Uhum. Bom, a gente está trabalhando principalmente com o que aconteceu em Portugal e Brasil, né? Mas a gente precisa pensar nos séculos, né? No contexto histórico que a gente está falando e na formação do mundo, né? O que a gente tem nesse período. Então, o que a gente mais tem acesso, né? Que foram os nossos colonizadores. A gente tem acesso à cultura ocidental. Então, a Europa, que no caso não era Europa, era a Península Ibérica. Então, ali a gente tem em cada região acontecendo seus movimentos, que são muito parecidos com o que a gente está vendo agora, tá? Então, esses movimentos que a gente está vendo em Portugal, por exemplo, na Espanha, na França, na Alemanha, Inglaterra, também estava acontecendo coisas muito parecidas.
porque acho que, né, vocês já devem ter ouvido falar sobre algo de que nada é novo, mas tudo se transforma, tudo se copia. Então, isso na literatura isso é muito comum, tá? Mas cada país em si vai ter uma produção específica. Tá? Então, dentro daquele período. Mas, como os acontecimentos históricos são muito parecidos, principalmente nessas regiões, na Europa que a gente está trabalhando, então, são coisas muito parecidas também, tá? Claro, se a gente pensar na cultura oriental, Rússia, China, Oriente Médio, a literatura produzida nesses lugares já vai ser diferente, né? Vai ter algumas coisas mais específicas relacionadas à cultura específica deles. Tudo bem? Sim? Podemos seguir? Sim. Bom, em Portugal, então, o classicismo ele tem início com Francisco Sá de Miranda. Talvez vocês encontrem somente o sobrenome Sá de Miranda. E ele veio da Itália, então, por isso que eu falo que os movimentos, assim, nesse contexto europeu, eram muito parecidos, porque esses autores, eles viviam viajando, iam estudar fora, e aí eles pegavam essas influências, esses aspectos, e traziam para a própria cultura, passavam por transformações, então por isso que a gente tem um pouco essa coisa mais parecida, né? A gente fala de globalização hoje, mas naquela época a gente também tinha um pouco essa troca, principalmente por parte dos intelectuais, que era quem tinha acesso, né, a essas coisas. Então, o Sá de Miranda, vindo da Itália, ele trouxe algumas coisas diferentes para essa produção literária, que foi o chamado dolce stil nuovo, que é um termo da Itália, né, um termo italiano, para um novo estilo de escrever, tá? Dentro desse novo estilo de escrever, a gente tem a chamada medida nova, ou seja, versos decassílabos. Então, são versos que têm que possuem 10 sílabas, tá? Eu vou explicar sobre isso já já, a gente vai falar um pouco de metrificação. Mas outra coisa importante quando a gente pensa no classicismo é esse rigor formal, tá? Então, essa preocupação em escrever corretamente, essa preocupação em ter uma rima correta, em ter um mesmo número de versos, um mesmo número de rimas, tudo isso a gente chama de estética formal, de rigor formal, tá bom? Então, eles são muito preocupados com a estética do poema, com a estética da obra. Tá? Então, sempre que eu falar de estética, na literatura também existe estética, que nada mais é que a aparência, tá bom? Então, essa aparência formal, então, é uma linguagem mais rigorosa, uma linguagem mais difícil, mais elaborada, essas rimas que aparecem, tá? Isso tudo é característica do classicismo. E aí, como consequência dessa chamada medida nova, desses versos, a gente tem uma introdução de um novo gênero que é o soneto, tá bom? Então, o soneto, ele começa a aparecer, então, aqui no classicismo. E vai ser, tipo, queridinho de muitos autores, principalmente do Camões. Tudo bem? E por falar em Camões, talvez vocês já tenham ouvido falar algo dele ou na escola. Não se sabe exatamente o ano de nascimento de Luís Vaz de Camões, mas acredita-se que ele possa ter nascido em 1524 ou 25, tá? E aí ele morreu em 1580. Quando a gente pensa, então, no ícone da literatura portuguesa e também se a gente levar a nível mundial, todo mundo sabe quem foi Camões. Em qualquer parte do mundo, se você falar Luís Vaz de Camões, eles vão saber quem foi. Ele é o grande nome, então, da literatura portuguesa. Ele escreveu muitas coisas, ele teve obras líricas e obras épicas.
E aí, mais uma vez, eu vou voltar para a nossa primeira aula de antiguidade clássica. Quem sabe me dizer o que é lírica e o que é épica? Qual que é a diferença desses gêneros? Era aquilo lá que você tinha falado, que lírico era eu, e épica, tipo, o herói, o você, ele, alguma coisa assim. Uhum. A lírica, ela está sempre relacionada ao sentimento. Então, seriam os poemas, né? Os poemas que falam do sentimento. E sentimento em geral, tá? Não só sentimento amoroso, mas tristeza, alegria, dúvidas, incertezas, enfim, tudo que fala do sentimento. E aí, dentro da lírica, eu coloquei aqui para vocês, a gente tem dois gêneros, né? São as éclogas, são poemas pastoris que falam da vida no campo, de cuidar da ovelhinha, aquela coisa toda. E as chamadas elegias, que são poemas de tristeza e lamento, tá? Então, dentro da lírica, Camões ele escreveu esses dois gêneros de poemas, éclogas e elegias, tá? E escreveu também uma obra épica. Então, a épica ela está sempre relacionada ao herói, a louvar os feitos de um herói, tá bom? Como o Homero fez na Odisseia e na Ilíada. E claro, dentro da obra lírica, ele escreveu os sonetos. Inclusive, sonetos, o livro Sonetos do Camões é uma das obras obrigatórias da Unicamp esse ano, tá bom? Já vou falar mais também dessa obra. Coloquei lá no Drive o PDF, é só vocês baixarem, tá? E não são todos os sonetos que caem, são alguns que a Unicamp selecionou. Então, lá no Drive também tem uma lista com os 20 sonetos que vão cair no vestibular. Então, não precisa ler o livro inteiro, vocês só precisam ler esses 20 sonetos. E aí, a minha dica é, leiam esses 20 sonetos, porque sonetos são curtos. Então, nessa quarentena, dá tempo ler. Se vocês lerem um soneto por dia, vocês conseguem fazer rapidinho. Dá para ler em um dia os 20, tá? Então é bem tranquilo. E como eu estava falando do Camões, a vida dele é cheia de polêmicas, assim, né? Cheia de especulações. Ele se envolveu em muita polêmica, em muitas tretas. Ele foi para uma batalha contra os mouros, né? Então, quando eu falo de mouros, a gente está falando dos árabes. Então, ele foi para uma dessas batalhas para expulsar os árabes da península. E numa dessas batalhas, ele teve o olho furado. Então, o olho direito furado. Então, sempre no busto ou nas fotos que aparecem dele, ele sempre é representado ou com o olho fechado, tipo, dando uma piscadinha, ou com um tapa-olho, assim, tipo pirata, mas ele não tinha nada a ver com pirata, tá? Ele se envolveu em muitas polêmicas com mulheres casadas, e aí uma das histórias mais comentadas é que ele, de fato, ele sobreviveu a um naufrágio e ele perdeu a noiva dele nesse naufrágio. Ele estava noivo de uma moça que eu acho que ela era chinesa. E aí, voltando para Portugal, se eu não me engano, ou voltando para a China, o navio afundou. Ele sobreviveu a esse naufrágio, e aí dizem as más línguas que ele estava segurando os Lusíadas, que é a maior obra dele, né, que levou, sei lá, uns 20 anos para ser escrita, e dizem que ele preferiu salvar os Lusíadas e não a noiva, que morreu afogada. Assim, eu super entendo, né? Você leva 20 anos para escrever um negócio, mas enfim, boatos, né? Não sabemos o que aconteceu de fato, mas sempre a vida de Camões está sempre ligada a essas polêmicas. Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre ele, na nossa apostila mesmo, coloquei aí na página 181, tem uma biografia um pouco mais completa das batalhas que ele participou, os amigos que ele teve, enfim. Mas a realidade é que o final da vida dele é muito triste, porque ele começa a vida sempre estudando, tipo, ele é muito inteligente, não tem como negar isso. Mas ele chega no auge, mas aí quando ele acha que chega no auge, ele vai para a miséria de novo. Então ele acaba morrendo com a mão na frente e outra atrás, pobre.
E para vocês terem uma ideia, ele morreu, aí ele foi enterrado, e aí passou alguns anos, teve um furacão, tipo, algo que nunca acontece em Portugal, mas teve um desastre da natureza, e, tipo, acabou com o túmulo dele, então ninguém sabe mais onde ele tá, fizeram só um busto em homenagem a ele, então, assim, nem depois de morto Camões teve esse descanso, tá? Só para vocês terem uma ideia, assim. Tudo bem até aí? Passando esse momento fofocas, né, de Camões, fofocas literárias. Na literatura a gente tem muitas fofocas também. E, bom, passando para a obra dele, então, né, eu coloquei um resuminho, assim, bem breve mesmo, do que foi os Lusíadas, que é uma epopeia, tá? Quando eu falo de epopeia, eu estou falando da obra em si, do gênero épica. Então, a epopeia é um poema épico. Lembra, eu falei que a Odisseia e a Ilíada eram narrativas sobre os feitos de um herói. Era uma epopeia, tá? Os Lusíadas também é uma epopeia, um poema épico. Que foi inspirado nesses clássicos, Odisseia, Eneida, Ilíada, tá? Ele escreveu esse livro a partir das experiências próprias dele, porque ele viajou muito, participou de algumas guerras, então ele tinha, né, essa experiência com o mar, com essas histórias do mar, então ele escreveu um pouco baseado nas experiências que ele tinha. E sempre que a gente fala de uma epopeia, a gente está falando de louvar um herói. Nos Lusíadas, o herói, na verdade, é o coletivo. Então, ele trata de heroicizar, ou seja, de colocar como herói o povo português. Então, nos Lusíadas, para o Camões, o herói da história é o povo português de forma geral, tá? E aí, do que fala essa obra? Narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Então, vocês já devem conhecer essa história, né? E aqui a gente tem uma versão poética, uma versão épica dessa história. E ele vai enfatizar, então, os momentos históricos de Portugal. É muito interessante os Lusíadas, porque ele conta a história de Portugal, né? Basicamente, os principais acontecimentos históricos, ele traz os mitos por trás da história de Portugal, que é cheia de mitos, de personalidades marcantes, ele traz isso para a obra, tá? E aí, por ser uma epopeia, ela tem uma estrutura narrativa. Só para vocês terem ideia da grandiosidade desse livro, ele é um poema, tá? Então, tipo, não é só uma história narrada, é um poema que tem uma rima e tem um número de sílabas pensados para ter sido escrito. Então, ele tem 1.102 estrofes, tá? 1.102 estrofes, em oitava rima, ou seja, cada estrofe tem 8 versos, e esses versos, eles seguem essa ordem que eu coloquei aí, AB, 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 CC. O que isso significa? Os versos As, eles têm a mesma rima. Os versos B também têm a mesma rima, eles rimam. E os dois últimos, CC, também, eles têm a mesma rima. Eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês. Então, imagina a capacidade desse ser humano de escrever um poema épico falando da história de Portugal com 1.102 estrofes. Então, tipo, ele pensou em cada estrofe, em cada verso, com um número de sílabas. Então, a gente está falando de uma estrofe com 8 versos, e cada verso tem 10 sílabas. Se a gente contar, vai dar 10 sílabas certinho. E, além dessas 10 sílabas, a gente tem o número de rimas perfeito, tá? Então, assim, tem que ser um gênio para fazer isso, né? Eu não tenho essa capacidade. Nem na quarentena, que eu fico tipo, nossa, agora eu vou me inspirar. Não dá, não rola. Os versos decassílabos, como eu tinha comentado, são chamados, então, dessa medida nova, que é uma marca dessa estrutura no classicismo. Os Lusíadas. Então, é uma obra, um poema dividido em 10 cantos, que seriam capítulos, né? Mas como é um poema, então são cantos, 10 cantos. E tem 2 narradores. Então, narra a história Camões, a maior parte do tempo. E em algum momento ele dá voz para o Vasco da Gama, que é um de seus personagens. Tudo bem até aí?
Tudo. Sim? Ok. Então, a estrutura narrativa dos Lusíadas, a gente tem alguns pontos que sempre aparecem numa epopeia. Então, a gente tem a chamada proposição. A proposição nada mais é que a introdução. Então, é onde o Camões, né, o autor, ele vai identificar qual que é o tema do poema e o que vai falar a história e quais são os heróis. E aí eu vou ler para vocês essa primeira estrofe dos Lusíadas e percebam as rimas que aparecem. Então, a primeira, eu vou só diminuir um pouquinho para vocês conseguirem, para eu conseguir marcar para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, a primeira vai rimar com a terceira e vai rimar com a quinta, tá vendo? A segunda rima com a quarta e rima com a sexta. E as duas últimas rimam. Então é isso que eu tô falando, tá bom? Quando eu falo daquele esquema de AB, tá? Tô escrevendo aqui para vocês visualizarem melhor. AB, AB e aqui CC, tá bom? Só para vocês visualizarem melhor essa coisa da rima. E aí, na proposição, então, quando a gente começa o livro, ele diz assim: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Isso aqui é genial. Eu sei que algumas palavras são um pouco difíceis, mas a gente pega essas rimas, o jeito que elas são colocadas propositalmente, porque não foi por acaso. O Camões ele teve que pensar, né, em cada verso. E se a gente contar o número de sílabas de cada verso, eles vão dar 10, tá bom? Logo eu explico isso para vocês. E o porquê que, então, são 10 sílabas e por que ele pensa tanto nessas rimas? Porque isso tudo dá um ritmo para o poema. Então, quando a gente começa a estudar poesia, a gente vê que muito é feito a partir das rimas e da métrica para conseguir dar um ritmo. A ideia é dar um ritmo e a sensação de navegação mesmo. Eu sei que vocês vão falar, nossa, meu Deus, o que essa menina tá falando, né? Tipo, tá viajando na maionese. Mas tentem perceber esse ritmo como se algo que estivesse indo, né? Como se eles estivessem navegando mesmo. Então, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Então, é o livro inteiro, são 1.102 estrofes, tá? Então, são 1.102 trechos desses nesse ritmo, tá bom? Para dar essa ideia. Tudo bem até aí? Estão impressionados ou estão, tipo, meu Deus, você tá viajando muito na maionese? Impressionado. É por isso que eu amo o Camões. Bom, depois da proposição, então a gente viu, né? Tudo aquilo para introduzir o tema. A gente tem a invocação. Não é a invocação do mal, tá? Nem da loira do banheiro, de lá da descarga, falar 3 palavrões, cuspir no chão, enfim. A invocação é algo que, né, eles buscam lá da antiguidade clássica, que é pedir a inspiração das musas. No caso do Camões, como ele está em Portugal, ele cria, então, essa figura das ninfas do rio Tejo, que são chamadas de Tagides, tá? Então, ele vai e ele invoca a inspiração das musas, tá? Então, ele diz, e vós, Tagides minhas, pois criado, tendes em mim um novo engenho ardente,
Se sempre em verso humilde celebrado, foi de mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandículo e corrente. Porque de vossas águas febordene, que não tenham inveja as de Hipocrene. Então, ele, né, faz toda essa... Percebam, a linguagem é uma linguagem mais elaborada, né? Tudo isso para pedir essa inspiração às musas para ele escrever, então, esse poema, tá? Depois da invocação, a gente tem a dedicatória. Claro, todo livro, a maioria dos livros, né, uma dissertação, sempre tem um espacinho para uma dedicatória. Camões, quando ele estava produzindo esse livro, ele, tipo, não tinha R$0, né? Não, nem eram reais, né? Sei lá qual era a moeda de Portugal nessa época. Mas ele não tinha dinheiro e ele está sendo financiado pelo rei de Portugal, porque ele está falando da história de Portugal. Então, na época, o Dom Sebastião, ele autoriza, né, essa publicação, então ele financia Camões. Então, claro que o livro vai dedicado para o rei. Vós, poderoso rei, cujo alto império o sol, logo em nascendo, vê primeiro. Vê-se também no meio do hemisfério, e quando desce, o deixa derradeiro. Vós que esperamos jugo e vitupério, do torpe ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentil, que ainda bebe o licor do Santo Rio. Percebam, a gente está em outra parte do poema, mas ele segue a mesma ordem. Então, são 8 versos com aquela métrica, né, com 10 sílabas e com as rimas AB, 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 CC. Tudo bem? Depois, então, dessas 3 primeiras partes, a gente entra na narração em si, que é a parte mais longa do poema, onde ele vai contar, então, as histórias dos portugueses em alto mar, narrando, então, o que acontece durante a navegação, e aí dentro dessa narração a gente vai ter uma apropriação de alguns elementos da mitologia grega, mesclados a mitos e histórias de Portugal, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a luta com Baco, história dos antigos reis portugueses, o Velho do Rastelo vai aparecer como uma reflexão, que é uma figura mítica que aparece no imaginário português, o Inês de Castro, que é um outro mito que aparece também, tá? Então, ele vai se apropriando dessas coisas culturais de Portugal para colocar nesse poema. E ele começa a narração assim: já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando, os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando, da branca escuna os mares se mostravam, cobertos, onde as proas vão cortando, as marítimas águas consagradas, que do gado de Proteu são cortadas. Então, tudo isso para dizer que os portugueses, né, uma tradução na minha linguagem atual seria: os portugueses já estão no meio do mar, os ventos estão batendo forte, e é isso. Tá bom? Uma tradução bem mal feita, assim, mas percebam como Camões, né, consegue deixar a coisa mais poética. Tudo bem? E por último, então, a gente tem o epílogo. Em alguns livros, a gente pode ter prólogo, né? Que é o que vem antes, tipo uma introdução, um comentário antes. E o epílogo é o que vem depois de um livro, depois da história. Então, no epílogo, é onde Camões ele encerra o poema. E é muito interessante porque ele começa o poema exaltando o povo português. Essa é a ideia da epopeia, né? Falar das qualidades do povo português, que eles são heróis, que eles são inteligentes, corajosos, desbravadores. Porque a gente está falando bem desse momento da expansão marítima. Percebam aí como o contexto histórico influencia na literatura. A gente está no período das grandes navegações, então começa as navegações para as Índias e logo depois para a América. E isso acaba aparecendo também na literatura, porque Camões vai lá e faz uma epopeia, uma obra baseada na expansão marítima, tá bom? Então percebam como história e literatura elas estão ligadas.
E aí ele estava todo, né? Não, são desbravadores, corajosos. Mas no final da obra, ele fica desiludido com a própria pátria. Então, as mesmas musas que no início ele invoca para inspirar ele, aqui no final, ele pede para que elas calem o seu canto, porque ele não quer mais falar do povo português. Isso tudo porque ele começa a perceber que os portugueses, na verdade, são egoístas, só pensam no próprio umbigo, eles não pensam no bem comum, no coletivo, eles só saem para essas grandes navegações, pensando nos seus interesses pessoais, pensando nas riquezas que eles podem conseguir. Então ele vai se dando conta disso. E aí, no final, ele está desiludido com a pátria. Ô, Carlos. Uhum. Mas você não disse que quem meio que financiava os poemas dele era o rei. Então, tipo, o rei não ficou meio putaço com ele quando ele começou a escrever isso no final? Porque, tipo, Então, querendo ou não, tá falando mal das expansões que ele que tá permitindo. Sim, mas aquela coisa, acho que ele já tinha pagado, então é isso aí. Vida que segue, né? E aí, claro, a gente tá falando de literatura, né? Então, talvez ele tenha conseguido esse respaldo na literatura, entendeu? Ah, ok, é só um poema, tá liberado, tá bom? Se a gente pensar em outros momentos de repressão, por exemplo, ditadura, esses momentos em que a censura está muito em cima, uma das fugas para a gente falar e criticar as coisas é a literatura, é a linguagem poética, que a gente está falando, mas ao mesmo tempo, será que a gente está falando disso mesmo ou não? Tá? Então, eu acho que foi meio por aí, assim. Porque, na verdade, é o epílogo, é o que vem depois, né? Então, pode ser que talvez o rei nem tenha lido tudo no final. Tem gente que nem lê o epílogo dos livros, tá? É tipo assim, o rei começando a ler. Interessante, interessante. Leva embora, vai. Tá bom. Pode ser. E aí, olha que legal esse verso, então, para terminar, né? O epílogo. Ele diz assim: no não mais, musa, no mais que lira tenho, destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho, cantar a gente surda e endurecida. O favor com que maus se acende o engenho, não no da pátria, não, que está metida. No gosto da cobiça e na rudeza, de uma austera apagada e vil tristeza. Tá? Então ele tá desiludido, tá? Falando pra gente surda e endurecida, ou seja, gente rude que só pensa nos seus próprios interesses. Tudo bem até aí? Esse foi, assim, um resumão do que é os Lusíadas. Eu acho que não é nem um cisquinho do que é essa obra. Na apostila também, se vocês folhearem o capítulo sobre o classicismo, vai ter muito mais detalhado essas coisas dos mitos portugueses que aparecem, tá? É que não vai dar tempo a gente focar nessas coisas. Então, eu tô dando essa pincelada para vocês conhecerem, né, o que foi os Lusíadas e a gente seguir adiante. Tudo bem? Bom, outro tipo de obra, então, do Camões. A gente tem o livro Sonetos, tá? É um livro que foi publicado póstumamente, ou seja, Camões já tinha uns sonetos escritos, mas eles nunca tinham sido publicados em um livro. Ele morreu em 1580. Em 1595, então, alguém, né, foi lá, reuniu os sonetos, encontrou os sonetos dele e publicou em um livro, tá bom? Esses mesmos sonetos que a gente vai ler para poder fazer o vestibular. Não só para poder fazer o vestibular, né? Porque os sonetos de Camões são para a vida. Eu não vou entrar nos sonetos especificamente hoje, porque a gente vai ter uma aula livro específica sobre isso, tá? Inclusive, eu vou me organizar para tentar fazer essa aula livro, talvez durante a semana, para a gente ganhar tempo. Mas aí a gente vai conversando depois, tá? Bom, só para a gente saber, os sonetos, de Camões, trata de temas universais. Então, quando eu falo de algo universal, ou do universalismo, eu estou falando de temas que ultrapassam a geração.
tá? Então, são temas, por exemplo, ele escreveu sonetos no século XVI, mas quando a gente lê os sonetos dele hoje, a gente fala, meu Deus, é a minha vida. E a gente está no século XXI. Então, são temas universais, tá? No começo, eu sei que às vezes dá, né, um preconceitozinho do tipo, ai, nossa, vou ter que ler esse soneto, né? O nome já é pesado. Escrito no século XVI, de Camões, meu Deus, não tem nada a ver, não vou entender nada. Só que eu tenho certeza que quando vocês estiverem lendo sonetos, esses 20 sonetos que a Unicamp pede, vocês vão se identificar muito, mais do que com as músicas da Marília Mendonça, do Jorge Mateus, enfim, vai rolar essa identificação, tá? E eu deixo de lição de casa para vocês, leiam esses 20 sonetos, tá? E aqui, depois vocês vejam com calma, esse arquivo já tá lá no Drive, alguns dos principais temas que aparecem nos sonetos. Instabilidade dos sentimentos e da realidade, ideal de perfeição física e moral, desconcerto do mundo, amor platônico, perda da amada, o fazer poético, né, o fazer literário. Então, esses são os principais temas que aparecem nos sonetos de Camões, tá bom? Algumas coisas das quais ele fala. A minha dica é, leiam esses 20 sonetos e tentem ir identificando. Ah, nesse soneto, a gente vê um desconcerto do mundo. Ah, nesse soneto, tá falando de amor platônico. Por quê? Se cair no vestibular, vocês já vão ter familiaridade com o soneto, que vocês leram, tá? Então, já é meio caminho andado para vocês encontrarem a resposta correta. Principalmente se for uma questão de segunda fase dissertativa em que não tem opções, tá? Tudo bem? Esse temas aí, os 3 últimos, ele usava o mesmo tipo. Como que eu falo isso? É tipo o mesmo tema do que o trovadorismo? É que são temas universais, né? No trovadorismo a gente tem um amor platônico, principalmente, né? A perda da amada não chega a aparecer no trovadorismo, porque no trovadorismo não tem nem a conquista da amada, né? Nunca acontece. É uma coisa, nas cantigas de amor, é um sofrimento porque é algo que nunca vai se concretizar. Aqui, na questão do Camões, tem muito a ver com a vida pessoal dele, porque de fato ele perdeu a noiva. Então, essa dor também vai aparecer nos sonetos. Tá bom? Ah, sim. Entendi. Um soneto super conhecido, né, para vocês. O nome dos sonetos, ou eles aparecem por número, ou é o primeiro verso, tá? Na listinha da Unicamp, os nomes é o primeiro verso que aparece. Então, esse aqui, amor é fogo que arde sem se ver. Tenho certeza que vocês já viram isso na escola. E ele diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Enfim, né? Tipo aquele momento, Camões, cheio de figuras de linguagem aí. A gente vê que a estrutura do soneto é diferente, né? Então, é diferente daquele exemplo que eu mostrei dos Lusíadas. A gente tem 4 estrofes, tá? 2 quartetos e 2 tercetos. Mas na aula de sonetos eu vou explicar melhor isso, tá bom? Então, não vou entrar muito nesse tema hoje. Mas leiam os 20 sonetos, tá? Só para vocês entenderem, eu vou mostrar para vocês que eu coloquei lá no Drive. Deixa eu só mudar a tela. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer.
Eu vou compartilhar a janela inteira, calma aí. Que eu vou mostrar um site para vocês. Ok. Vocês estão vendo minha tela, né? Não. Agora tá. Sim? Então, vendo aí essa lista? Conveste, Luiz de Camões, sonetos selecionados. Essa listinha tá lá no Drive. Tem o link do domínio público. O domínio público é esse site aqui. Tá carregando agora. E vocês conseguem baixar muitas coisas em PDF, principalmente esses livros mais clássicos, mais antigos, que estão no domínio público. Só vocês colocarem, vocês podem pesquisar pelo nome do autor, pelo título, por exemplo, sonetos, Camões. E aí vocês vão achar vários arquivos, dados obrigatórios, enfim. Vocês escolhem aqui. E aí vai aparecer muitas opções. Para facilitar para vocês. Calma aí. Acho que está carregando. Mas para facilitar para vocês, eu já coloquei lá na nossa pasta no Drive, tá? Então é só entrar lá e baixar o arquivo. Já tá lá o livro Sonetos, tá? Facinho. Mas quando vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem entrar no domínio público, tá? E aqui tá, então, a lista da Conveste também. Então, percebam, aqui tem o nome dos sonetos que caem. São 20, tá? São 20 sonetinhos. Então, leiam. Como esse exemplo que eu mostrei para vocês agora, os sonetos, eles são curtos, tem 4 estrofes, então dá para ler em um dia os 20 que são obrigatórios na Unicamp, tá bom? Uhum. Seguindo, então, a nossa aula vai até 3h20, né? Acho que é 3h10. 3h10? Ok. Bom, para a gente ir terminando, então. Classicismo é um tema bem amplo. Bom, um outro tema, então, que entra dentro do classicismo é a metrificação, tá? Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Sim? Deixa eu só confirmar aqui o horário. É 3h20 mesmo. Então ainda tem 10 minutinhos. Como eu falei para vocês, então, a gente tem os versos decassílabos, a oitava rima, o que é isso e tal. Tudo isso entra dentro da chamada metrificação. Metrificação nada mais é que uma técnica para medir o verso, tá? Então, a gente vai separar os versos por sílabas. Vocês lembram como que separa a sílaba? Mais ou menos. Separar sílabas. Vocês lembram, né? Por exemplo, casa. Casa, né? Sim. Isso é separar a sílaba. A diferença da metrificação é que a gente vai separar sílabas poéticas. Então, a gente não vai separar sílabas como a gente está acostumado, como a gente aprendeu lá na escolinha. A gente vai separar a partir do som que a gente escutar, tá bom? Então, só para vocês entenderem, a medida do verso, então, né, cada sílaba, ela se chama metro, tá? Por isso, metrificação. E aí, essa ação de separar as sílabas poéticas, ela se chama escansão, ou escandir o verso, tá? Vou explicar para vocês já, tá? Então, a gente sempre vai contar até a última mais forte, até a última sílaba mais forte, a sílaba tônica. Como que a gente sabe qual que é a sílaba tônica? É só a gente chamar no portão. Casa, escola, tá? Chama no portão que vocês vão saber qual que é a sílaba mais forte. Por exemplo, casa, qual que é a mais forte? O K, né? Casa, então é o K. Sei lá, escola, qual que é o mais forte? Só chamar no portão, tá? Finge que é algum amigo de vocês, chama no portão e vocês vão conseguir saber qual que é a sílaba tônica, tá bom? Outra coisa, ditongo, ou seja, vogais, né? 2 vogais, tem valor de uma só sílaba poética. E 2 ou mais vogais, mais fortes ou não,
podem se juntar entre uma palavra e outra para formar uma sílaba, tá? Eu sei que vendo a teoria assim é um pouco difícil, mas na hora que a gente estiver na prática fica mais fácil. Essa parte da metrificação seria a parte exata da literatura, porque exige números, né? Que seriam essas separações. Então é um pouco chatinho. Mas como a gente está falando de classicismo, para poder entender essa coisa da medida, é importante a gente saber fazer, tá? E aí eu coloco o exemplo, então, para vocês dessa separação de sílabas. Aqui tem um verso. Tal a chuva transparece quando desce. Como que a gente vai contar? A gente vai separar, então, as sílabas, né? Vocês estão vendo aí a separação com as barrinhas. Tal a chuva. O vá, a gente não conta. A gente só conta até a primeira. Por quê? A chu é o mais forte, tá? Tal a chuva. Esse vá nem aparece quando a gente está falando. Transparece. Então, o mais forte é o re. Transparece quando desce, tá? Então, percebam, a gente só conta até a última sílaba mais forte. Tudo bem até aí, essa parte de contar até a última mais forte? Sim. Sim. Sim? Então, aqui a gente tem o quê? Um verso, né? Cada verso tem 3 sílabas, tá? Não 4, 3. Aqui alguns processos, tá? Eu não vou focar muito nesses processos agora, porque não vai dar tempo. Mas quando acontecem, então, 2 sons em um, por exemplo, de 2 palavras diferentes dentro de uma, se chama sinérese. Diérese é quando se separa sílabas diferentes em 2 sons dentro de uma mesma palavra. Ou quando uma palavra começar por vogal e H, a gente tem meio que essa junção, que se chama elisão, e o hiato, que separa também as vogais. Sei que é muita teoria, né? Não dá para visualizar direito, mas na prática isso vai ficar mais claro, tá bom? Tipos de versos. A gente tem os chamados versos isométricos, que são os versos de uma só medida. Por exemplo, Camões, nos Lusíadas e nos Sonetos, ele respeita os versos de uma só medida. Versos heterométricos, que são versos de várias medidas no mesmo poema. E os chamados versos livres. Hoje em dia, a maioria dos poetas usam versos livres, que não obedecem esquema nenhum, nem métrica, nem ritmo, nada. Tá? São versos livres. Tudo bem? E aí, os versos isométricos, que todos seguem uma mesma medida, a gente vai dividir ele nesses nominhos aí, que é bem fácil de memorizar, dá para ser meio indutivo. Os versos de uma sílaba, monossílabo. 2 sílabas, dissílabos. 3, trissílabos. 4, tetra. 5, pentassílabos, ou redondilha menor. 6, hexassílabos. Aí a gente vai lembrando da copa, né? Menos do hexa, que nunca chega. Heptassílabos, de 7. Octossílabos, de 8. Tá? 9, eneassílabos. Os decassílabos, a medida nova, de 10, tá? 11, endecassílabos. 12, dodecassílabos, ou alexandrinos. E os versos com 13 ou mais sílabas, é só vocês pensarem, né? Se um verso com 10 sílabas, igual o dos Lusíadas, já é grande. Imagina, com 12, então, já é gigante. Com mais de 13, então, é uma coisa bárbara. Então, são bárbaros. Tudo bem? Versos bárbaros. Passou de 13 sílabas, bárbaros. Tá? Tudo bem até aí? Perguntas, dúvidas? Sobre classicismo, contexto histórico, Camões, muitas informações nessa aula, eu sei, mas se ficar alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Eu vou deixar mais uma tarefinha para vocês. Vocês têm 2 semanas, tá? Para fazer esses exercícios que estão aí, de A a J.
a gente tem esses versos, estão vendo? E eu quero que vocês façam a escansão desses versos, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar os versos e vão fazer como nesse exemplo. Vão separar as sílabas poéticas. Então, vocês vão separar as sílabas, contar e dizer se é monossílabo, trissílabo, tá bom? A partir do número de versos. E aí, na próxima aula, a gente começa corrigindo esse exercício, tá? Bem importante vocês treinarem. Os exercícios vão estar no Drive? É esse que tá aqui no... que vocês estão vendo na tela, tá vendo? Para praticar. É esse slide. Esses são os exercícios, de A a J. Não, sim, mas eles vão estar lá no Drive depois pra gente pegar. Já tá no já coloquei esse arquivo, já tá lá em PDF, bonitinho. Mas dá para acompanhar, dá para reler o que eu mostrei aqui hoje, tá? E para finalizar, para complementar, também deixo 2 músicas para vocês ouvirem, tá? Uma é da Clarice Falcão, coloquei o link aí, chama A Volta dos Mecenas, e a outra Monte Castelo, da Legião Urbana. Então, ao longo da semana, ouçam essas músicas e tentem pensar o que elas têm a ver com o classicismo ou com o renascimento, qual que é o diálogo delas com esse período que a gente acabou de estudar. Tudo bem? Sim. Bom, gente, então é isso. Hoje a gente termina por aqui. Muitas informações, mas vamos nos falando, tá bom? Ao longo da semana, dos dias. Eu não esqueci, eu vou mandar um arquivo com o gabarito dos exercícios da apostila, tá? É que eu acabei não tendo tempo de fazer isso com calma, mas agora eu tô fazendo, e aí, assim que estiver prontinho, eu já mando. Se vocês estiverem fazendo os exercícios da apostila, eu mando esse gabarito também lá no Drive para vocês conseguirem corrigir, tá? Mas qualquer dúvida, só me chamar. E obrigada por terem participado, tá bom, gente? Vamos nos falando e se cuidem, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada pela aula. Aí é a questão que fica. Será que a próxima aula é nessa sala também?